Sandra Harold nasceu na cidade de Stamford, que fica no estado norte-americano de Connecticut, no dia 8 de maio de 1938. Filha única de George e Lillian, sua mãe era judia e seu pai um imigrante italiano. A família de Sandra tinha uma padaria bastante popular no centro da cidade, que prosperou muito e possibilitou que eventualmente eles construíssem uma casa na Rockmont Road. Desde pequena, Sandra sempre gostou muito dos animais. A família dela tinha uma fazenda e ela ajudava eles a cuidar dos cavalos. Ela também tinha uma cachorra da raça pastor alemão chamada Gretchen, com quem ela era inseparável. Assim que ela se formou no ensino médio, ela acabou se casando com um homem cuja identidade é desconhecida, mas a relação dos dois não durou muito tempo, eles acabaram se divorciando e mais tarde ela se casou novamente em 1960, aos 22 anos de idade. E no ano seguinte ela deu à luz a sua primeira e única filha, chamada Susan, mas a relação durou apenas 4 anos. Ela pediu o divórcio em 1964, após inúmeras brigas e traições que eram constantes na relação. Mais tarde, em 1968, quando ela tinha 30 anos de idade, ela conheceu um homem chamado Jerome de Harold, mais conhecido como Jerry, com quem se casou e passou a administrar várias empresas, especialmente uma do ramo de reboque chamada Desiree Motos e uma oficina mecânica, o que lhe rendeu muito dinheiro. Além disso, o Jerry também passou a criar a Susan como sua própria filha. E na década de 70, Sandra conhece uma mulher chamada Charla Nash, e as duas se tornam grandes amigas. Elas compartilhavam muitas coisas em comum, como o local que nasceram. A Charla também havia nascido em Stamford no ano de 1953. E assim como a Sandra, ela tinha grande paixão pelos animais, principalmente cavalos. A Charla tinha um irmão gêmeo chamado Michael e ela vinha de uma família de classe média. Ela era uma pessoa bem simples que trabalhava fazendo vários bicos para poder se sustentar. E uma coisa que as duas gostavam de fazer juntas era ir a corridas de barril, que são basicamente competições que envolvem cavalos. E durante um desses eventos, a Sandra viu um chimpanzé em cima de um cavalo. Ele estava usando roupas de cowboy e ele chamou muita atenção dela, porque antes mesmo de pensar na hipótese de adotar um, a Sandra já tinha um certo fascínio pela espécie. Ela frequentemente mencionava as semelhanças dos primatas com as pessoas e dizia que tinha certa facilidade em interagir com eles. Durante uma dessas apresentações, a Sandra decidiu ir até os bastidores para poder ver o chimpanzé de perto. E enquanto ela estava lá, ela deu alguns doces para ele. Então, quando ele se apresentou novamente, ele estava montado em cima do cavalo e viu a Sandra na arquibancada. Então, ele desceu às pressas do cavalo e foi até ela. Ele a abraçou e os dois ficaram ali abraçados por um tempo e isso mexeu demais com ela. Então, a partir daquele momento, ela decidiu que ela queria ter um chimpanzé, mas quando ela contou isso para o esposo, ele acabou não concordando com a ideia, porque eles já tinham muitos animais em casa, já tinham muitos funcionários para cuidar deles. E, obviamente, um chimpanzé precisaria de espaço, precisaria de muita comida, de pessoas para poder cuidar dele. Então, ele foi contra a ideia. Então, nesse momento, eles acabaram não adotando um chimpanzé. Mas, conforme o tempo passava, aconteceram algumas coisas muito marcantes na vida da Sandra. A filha dela, por exemplo, se casou com um funcionário da empresa dela e saiu de casa. Os pais dela acabaram falecendo também, então ela se sentia muito solitária, muito triste com o que estava acontecendo. E aí, devido a isso, o Jerry concordou com que ela adotasse um chimpanzé para poder fazer companhia a ela. Os dois passaram a procurar um para adoção, até que a Connie Casey, uma criadora de chimpanzés do Missouri Primate Foundation, entra em contato com a Sandra e diz: seu bebê chegou, é um menino, e ela vai até o Missouri, onde compra o chimpanzé por $50 mil. E o nome que ela deu a ele não foi à toa. A Sandra decidiu apelidá-lo de Travis, porque era o mesmo nome do cantor favorito dela, Travis Tritt. O filhote havia nascido no dia 21 de outubro de 1995, filhote dos chimpanzés Suzy e Coco, e ele havia sido separado de sua mãe ainda com 3 dias de vida. E uma curiosidade é que algumas fontes dizem que a Suzy, a mãe do Travis, morreu em 2001 após ser baleada numa tentativa de fuga do local em que ela vivia. Em casa, o Travis passou a ser tratado como um ser humano. A Sandra o alimentava com mamadeiras e o colocava para arrotar após alimentá-lo. À noite, ele dormia em um berço como um bebê humano e conforme ele crescia, ele era ensinado a fazer coisas que nós, seres humanos, fazemos, como nos vestir, nos sentarmos à mesa, usarmos chaves
Ele até mesmo foi ensinado a dar comida aos cavalos da fazenda e assistir televisão. Ele sabia exatamente como usar o controle remoto e, além disso, ele saía de casa nos horários que eram certo que o carro do sorveteiro passaria. E em alguns momentos o Travis até mesmo chegou a dirigir o carro da família. Com o tempo, o Travis virou menino propaganda da marca de reboques da família. Eles fizeram um comercial usando a imagem dele com a promessa de que a pessoa que solicitasse o reboque poderia tirar uma foto com ele. Ele também chegou a participar de outros comerciais, um para a Pepsi, que eu tô deixando o link aqui embaixo para vocês assistirem, e foi também a alguns programas de TV, então as pessoas estavam muito encantadas com ele e com tudo que ele era capaz de fazer. A relação entre ele e a Sandra eram muito próximas, o Travis obedecia muito ela e eles passavam muito tempo juntos. Para vocês terem noção, eles até dormiam e tomavam banho juntos. A relação dos dois estava indo muito bem, o Travis estava fazendo muito bem para Sandra, ele estava ajudando ela a passar pela morte, né, dos pais dela, pela saída de casa da filha. Só que em 2000, quando a filha dela tinha 39 anos de idade, ela passou pelo segundo casamento e ela estava indo de uma viagem até a casa da Sandra para poder buscar alguns pertences dela. No entanto, no meio do percurso, o carro acabou perdendo a direção e batendo em uma árvore. E ela não resistiu ao acidente, ela acabou falecendo, o que mexeu demais com a Sandra. Ela ficou muito abalada e acabou entrando em depressão, e o que estava ajudando ela a passar por aquilo era o apego que ela tinha ao Travis. Então, se antes eles faziam tudo junto, agora eles estavam cada vez mais próximos um do outro. E alguns anos mais tarde, em abril de 2004, o Jerry acabou falecendo devido a complicações do câncer, o que foi mais uma perda significativa para Sandra lidar. E ela já não estava mais se considerando capaz de cuidar do Travis. Ela pensou em colocar ele em um santuário. Inclusive, ela chegou a escrever uma carta e a separar uma quantia de dinheiro, mas devido ao apego que ela tinha por ele, ela nunca conseguiu fazer isso. O Travis, já com seus 9 anos de idade, era um chimpanzé obeso que mal saía de casa. Aconteceu um acidente que envolveu ele, em que ele correu atrás de um homem em 2003, após esse homem jogar uma garrafa nele de dentro do carro, e ninguém estava conseguindo pará-lo de jeito nenhum, o que fez com que a Sandra e o Jerry não levassem ele mais para a rua. E com tudo que estava acontecendo, a Sandra também passou a ficar mais tempo em casa. E aí, durante uma conversa dela com a Charla, que agora já tinha uma filha adolescente, ela acabou descobrindo que a amiga dela estava passando por dificuldades financeiras, que ela não tinha onde ficar, e ela até mesmo chegou a morar em um abrigo por um tempo com a filha dela, o que fez com que a Sandra oferecesse um lugar às duas para que elas pudessem morar. A Charla aceitou e ela passou a ajudar a Sandra com os cuidados da casa, com os cuidados do Travis e das empresas que ela vinha administrando sozinha após a morte do esposo. E tudo estava indo muito bem, até que no dia 16 de fevereiro de 2009, o Travis pegou a chave do carro e saiu de casa. Ele não queria voltar de jeito nenhum para dentro. A Sandra, na época, já tinha 71 anos de idade, então para ela era muito difícil puxar ele para dentro ou algo assim. Ela precisava de ajuda. Então ela pede ajuda, ela liga para Charla para que ela pudesse colocar o Travis para dentro. Só lembrando que a Charla conhecia o Travis desde que ele era filhote. Ela estava acostumada com ele, então ela não viu problema em ir até lá ajudar. E aí, por volta de 13h40 da tarde, a Charla chega na casa da Sandra e a essa altura ela já tinha conseguido colocar o Travis pra dentro. Mas por algum motivo, quando ele vê a Charla, ele corre pro lado de fora e começa a atacar ela. Ele parte pra cima da Charla e joga ela contra o carro da Sandra. Logo em seguida, ele arranca as pálpebras dos olhos dela, a mandíbula, os lábios, o nariz. Ele quebra praticamente todos os ossos do rosto da Charla, além também de arrancar uma das mãos dela e parte da outra. E enquanto a Sandra tentava pará-lo, ela usou uma pá pra bater nele. Ela bateu na cabeça dele com essa pá, mas não surtiu efeito nenhum nele. Então ela voltou pra dentro, pegou uma faca, enfiou repetidas vezes nas costas dele e novamente ela não consegue nada, ela não consegue parar o Travis de jeito nenhum. E é aí que ela corre pro carro, pega o celular e liga pra polícia. Ela conta tudo o que estava acontecendo e pede para os policiais irem para lá armados. Quando os agentes chegaram na casa da Sandra, o Travis tentou entrar no carro dos policiais, mas ele foi impedido, ele acabou sendo baleado 4 vezes. Depois disso, ele correu para dentro de casa e os policiais acabaram encontrando ele morto.
próximo à gaiola. A Charla havia sobrevivido ao ataque e ela foi rapidamente levada ao hospital, onde passou por 7 cirurgias e ficou alguns dias em coma. Ela perdeu muitas partes do rosto e das mãos. Os olhos dela também foram removidos devido a uma bactéria que o Travis teria passado para ela durante o ataque. E após inúmeras cirurgias reconstrutivas, em 2011, ela passou por um transplante de face e das mãos. Porém, mais tarde, suas mãos precisaram ser removidas devido a algumas complicações. Em 2012, a Charla chegou a um acordo judicial e recebeu cerca de 4 milhões pagos pelo espólio de Sandra Herold, que na época já havia falecido. Hoje, ela já consegue sentir cheiros, se alimentar normalmente e segue aprendendo a usar braços robóticos. Quanto a Sandra, ela acabou ficando muito abalada com o fato do Travis ter machucado alguém, principalmente alguém que ele conhecia. Ela achava que ele nunca seria capaz de fazer algo do tipo. E um detalhe é que há especulações do motivo pelo qual o Travis teria atacado a Charla. Teria sido porque ela estava usando um carro novo e um corte de cabelo diferente do habitual, o que teria feito com que ele não a reconhecesse e por isso ele teria atacado ela. Pouco depois, a Sandra adotou outro chimpanzé, mas tinha uma lei que proibia ela de domesticá-lo, então ela não podia fazer com ele como tinha feito no caso do Travis, de levar ele para casa, cuidar como se fosse um ser humano. O que ela podia fazer, o que ela fez, era visitá-lo e pagar para que alguém cuidasse pessoalmente dele. A Sandra faleceu em maio de 2010 devido a uma ruptura de aneurisma de aorta e o corpo dela foi cremado e enterrado em Stanford. Gente, é isso, o caso fica por aqui. Eu tava muito empolgada para trazer esse caso aqui pro canal, porque eu queria muito perguntar para vocês como vocês fariam para poder se safar de um ataque de chimpanzé. Eu fui ver o filme Primata e assim, eu tô até hoje sem saber responder como que eu faria para poder me safar de um ataque, porque basicamente não dá. Não consegui pensar em nada até hoje, já tem acho que quase um mês que eu vi o filme, porque ele é muito rápido, ele é muito forte, ele é inteligente. Então, como é que a gente faz pra escapar de um bicho desses? Então, pessoal, deixa pra mim aqui embaixo o que você faria pra poder se safar de um ataque de um chimpanzé. E não esqueça também, por favor, de curtir e se inscrever no canal, vai me ajudar muito. E até o próximo vídeo. Beijão!